Vamos ler Primeira Epístola de João. Primeira Epístola de João. Nós vamos ler os versos 1, 2, 3 e 4 do Evangelho, da Primeira Epístola de João. Primeira Epístola de João, o capítulo 1, versículos de 1 a 4. Bom, diz assim o texto que há pouco acabamos de ler. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar. Santo Deus e Santo Pai, obrigado porque abrimos as portas dessa igreja com esses irmãos aqui. E juntos, ó Deus, podemos pregar a Tua palavra, ensinar a verdade e expor um texto bíblico. Obrigado, Senhor, e te pedimos agora pelos nossos idosos, pelos nossos filhos, as crianças, os netos, ó Deus, que Tu venha dar também discernimento a eles a respeito da verdade, apesar de não estarem aqui conosco nesta oportunidade. Ajude-nos, ó Deus, a compreender a Tua palavra e também transmitir a Tua palavra a outros. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Podeis sentar. Irmãos, eu não vou começar estudos na Epístola de João, é apenas por essa parte temporária que a gente está experimentando no Brasil. Mas eu fiz umas exposições no Evangelho na Epístola de João e eu escrevi, mas depois eu não sei o que houve, deve ter deletado, não sei de onde foi, já procurei, mas desapareceu do mapa. E como eu não tenho tempo de fazer, então fica complicado, né? Fazer o processo de exposição na epístola. Mas, como disse, nós não vamos falar aqui sobre os últimos acontecimentos do momento, né? Nem em qualquer parte do mundo, nem no nosso país. Nós vamos voltar, como sempre, para a Escritura e para conhecermos o nosso Deus e ao Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, que já mora, já reside conosco. Então eu gostaria, nesta manhã, com os irmãos, compartilhar de maneira expositiva esse nosso texto, que se encontra em João, na primeira epístola de João, de 1 a 4. Então, primeira epístola de João, de 1 a 4, nós vamos aqui fazer a nossa exposição. Mas, com uma breve introdução, para você, depois que ler a epístola, ter um certo entendimento do conteúdo, havia já, possivelmente, naquele contexto da Ásia Menor, onde João residia, provavelmente em Éfeso, né, ou mesmo na Ásia, havia umas certas doutrinas desenvolvidas naquele contexto, que Jesus não veio em carne. Então, Jesus não veio em carne. E que as pessoas podiam ter relacionamento com Deus, independente da pessoa do Senhor Jesus Cristo.
E João, ele escreve para dizer que a nossa alegria está em ter um relacionamento com Deus mediante a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o centro dessa pequena epístola é que ele menciona a palavra alegria. Então, onde nós podemos encontrar alegria? Onde nós podemos encontrar esperança, satisfação, contentamento? Então, onde nós podemos encontrar isso? Será em preservar a vida? Será em conseguir algumas coisas maravilhosas? Ou viver muitos anos sobre o planeta Terra? Onde de fato nós encontramos a nossa alegria, a nossa satisfação? Observe no verso 4, quando ele diz: estas coisas vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Então, João já está introduzindo o propósito da sua carta. E o propósito da sua carta é que o seu escrito, a sua redação, seja de fato para a alegria dos crentes. Então ele está dizendo: essas coisas eu estou redigindo, estou escrevendo para que vocês tenham alegria. É interessante, né? Então alguém que pega uma pena, já idoso, em tempos difíceis, de tribulações, de perseguições, de fome, de peste, de doenças, naquela ocasião, João diz: olha, eu estou escrevendo a vocês para que vocês tenham alegria. E por quê? É tanto aquilo que ele disse antes, quanto aquilo que segue em toda a sua pequena epístola de 5 capítulos. Então, vamos ver onde nós encontramos a nossa alegria. Onde é a fonte da nossa alegria? Onde está a nossa satisfação? Onde está, vamos dizer, a nossa exaltação, a nossa exuberância em contentamento, em alegria profunda? Onde está? Então João escreve aquela comunidade de fiéis com essa intenção. Aqui vamos ver esse nosso texto, não estranho, viu? Às vezes a gente fica achando certas coisas estranhas, mas quando nós lemos essa passagem, os versículos de 1 a 3, nós encontramos esse pronome relativo que. O que, por 5 vezes. E aí a gente tem uma indagação. Ele está falando de Jesus. Não é. Ele não está falando de Jesus. Não estranho. Por quê? Porque aqui é um pronome relativo neutro. Então, se é um pronome relativo neutro, não é usado para Jesus. Porque Jesus não pode ser usado como pronome relativo neutro. Não combina, né? Um certo escritor chamado William Barclay, ele disse que João errou aqui, né? Eu acho que errou foi ele, claramente ele que errou. Então, o que é isso que nos dá alegria, nos dá contentamento? Isso aqui, o que desde o princípio, né? O que temos visto, né? O que temos ouvido, o que contemplamos, né? O que temos visto e anunciamos a vós outros, o que é isso? É de fato o conteúdo da proclamação do Evangelho, da obra do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui é a proclamação da palavra de Deus, que é aquilo que nós descrevemos da pessoa do Senhor Jesus Cristo, o que ele fez. Então, quando ele diz o que, ele se refere ao conteúdo da proclamação do Evangelho, que nada mais, nada menos do que a obra do Senhor Jesus Cristo, o que ele fez. Então, com isso, João está dizendo que aquilo que chegou para nós, através da pessoa do Filho, é quem nos dá alegria. Aí a gente indaga claramente, por quê? Lembra, aqui João está no finalzinho dos anos 90. Toda aquela leva de cristãos do primeiro século, inclusive Paulo, Pedro e outros, né, convertidos no início da fé, já tinham passado, já tinham morrido. João, podemos dizer, é o último, né? É o último desses
vamos dizer, heróis do Novo Testamento do primeiro século, que ainda estava vivo. E ele menciona: nós temos algo que pode nos trazer alegria, apesar de Jesus já ter morrido há 60 anos atrás, certo? Praticamente 60 anos atrás, a morte do Senhor. Mas nós temos algo que pode nos dar alegria para as pessoas. Então, irmãos, podemos aqui perceber algumas coisas na definição do evangelista João que nos traz alegria da nossa compreensão. A primeira delas é descrever que Jesus Cristo, ele é pré-existente. Jesus Cristo, ele existe, ele é antes de toda a criação. Então, quando ele diz o que era desde o princípio, é para narrar que João está descrevendo que Jesus era desde o princípio da criação. Jesus, ele não veio, depois, posterior. Não, ele é desde o princípio. Em outras palavras, está dizendo que ele é eterno. Aí ele diz: o que temos ouvido, o que temos visto dos próprios olhos, o que apalpamos. Aí ele descreve no 3: o que temos visto e ouvido, vos anunciamos também a vós outros. Então, o que se manifestou no nosso tempo, o que chegou para nós, era algo que estava na eternidade, a pessoa do Filho, Jesus Cristo eterno, que chegou para nós dentro do nosso tempo. E essa verdade, que é Cristo, proclamada para nós mediante o Evangelho, ela que produz segurança para nós. E essa deve ser a nossa realização. Então, quanto mais eu e vocês compreendemos da Escritura, da Palavra de Deus, das verdades reveladas, mais alegria nós temos. O mundo aí fora, ele entra em desespero, em colapso, porque ele não possui uma verdade do qual ele possa ter fundamento. Então, como ele não tem esse fundamento, o mundo se desespera. Nós que temos uma vida baseada numa verdade eterna, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que entrou no nosso tempo, nós temos segurança, nós temos alegria. Então, o fundamento da nossa vida está na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a sua verdade proclamada. Podemos ler assim o momento histórico da humanidade, não os dias de hoje, esse momento aqui que estamos passando no Brasil, não, mas observar tudo na história. O que os homens mais fazem? Eles rejeitam a verdade, rejeitam a palavra de Deus. E o que a gente vê? A civilização mais triste, mais envolvida com os vícios, com as drogas, com os pecados. Por quê? Porque eles estão cada vez mais distantes da verdade. Então, quanto mais eu e você nos apropriamos das verdades das Escrituras, mais satisfação nós temos. Quanto mais nós olhamos para esse livro revelado, e nós conhecemos o Jesus deste livro, dentro deste livro, mais alegria e satisfação nós temos da vida. Quanto mais nós nos afastamos desta verdade, mais tristes ficamos, mais carentes ficamos, mais fracos ficamos. Mas quanto mais nós nos apropriamos deste conteúdo, dessa revelação, que é o próprio Cristo sendo revelado através da Escritura, da Palavra de Deus, mais realizações, mais felizes nós ficamos. Aqui, Jesus era antes de tudo. No seu Evangelho, no início, é algo parecido. Ele diz lá que tudo que foi feito por Jesus Cristo. Então, ele é o agente de Deus de toda a criação. Ele existia antes, ele era eterno, entrou no nosso tempo. E João aqui utiliza essas expressões de contato, de pegar, de ouvir, de apalpar, de ver, de sentir, para dizer o seguinte:
Jesus Cristo é uma pessoa, nós ouvimos, é uma pessoa histórica, é uma pessoa real, ele não é um espírito. Então é magnífico saber que nós conhecemos uma verdade de uma pessoa histórica, que nós podemos perceber, compreender, entender como João o fez naquela oportunidade. E ele vai dizer embaixo que nós temos comunhão com ele. Ele vai mencionar isso. Então, irmãos, ele está dizendo que Jesus é pessoal. É Deus, mas é pessoal. E nós temos um relacionamento de alegria, de satisfação com Jesus Cristo, do qual esteve entre nós como pessoa, como gente de carne e osso. Eu acho uma coisa interessante essa figura. No dia, nós hoje ouvimos a voz de Jesus mediante a Escritura e temos alegria. Mas João aqui, ele está recordando, talvez tivesse um pouco mais de 100 anos, e ele está recordando o tempo que ele esteve com o Senhor. Interessante, né? Eu ouvi a sua voz, certo? Eu vi com os meus próprios olhos, né? Eu de fato contemplei, eu apalpei, ouvi a sua voz várias vezes. E nós, né, na história, nós que temos esse relacionamento íntimo apropriado com o Senhor Jesus Cristo, imagine no dia que nós encontrarmos com Ele, ouvir a sua voz. Ouvimos hoje mediante a Escritura, apropriamos da verdade, sentimos alegria, mas vai chegar um dia que nós iremos olhar para Jesus, ver Jesus Cristo claramente, e depois nós iremos ouvir a sua própria voz. Então João está recordando dessa palavra, né? Ele está mencionando. Hoje nós podemos sentir alegria, não porque apalpamos Jesus, não porque ouvimos Ele falar, não, ou podemos ver o seu rosto, não, mas nós temos alegria por causa da verdade que João, de fato, proclamou mediante a mensagem da palavra de Deus. E aí ele diz no verso 1, com respeito ao verbo da vida. A palavra verbo, né, aqui é o conteúdo, é a expressão conteúdo. Não é apenas uma palavra, mas é o conteúdo. Então Deus revelou o verbo da vida, o seu conteúdo, a pessoa dele em Jesus Cristo. E é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, essa comunicação de Deus, que nós temos conhecimento. E quanto mais nós temos conhecimento de Jesus Cristo, quanto mais nós nos relacionamos com Ele, quanto mais nós ouvimos a sua voz, nós prestamos atenção na sua palavra, nós esmiuçamos essa palavra, mais a alegria no nosso coração. Isso é verdade. Então, a nossa alegria está em compreender essa comunicação de Deus, este verbo de Deus, que é a sua comunicação para nós. Aí ele descreve no 2, né? Ele diz: e a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunho, vos anunciamos a vida eterna, Jesus Cristo, a verdade eterna. E diz que ele estava com quem? Com o Pai, e nos foi manifestada. Ela entrou na nossa história, entrou no nosso tempo, e agora nós podemos, mediante a verdade proclamada, termos alegria por causa desta vida eterna que foi anunciada e chegou até nós, entrou no nosso tempo. Irmãos, essa expressão aqui, manifestou, é aparecer. Jesus Cristo entrou, apareceu no nosso tempo, esta vida eterna que durará para sempre. Então, quanto mais nós nos apropriamos dessas verdades bíblicas, dessa eternidade que é a pessoa de Jesus Cristo, que chegou para nós dentro do nosso tempo,
E essa verdade tem comunhão, estava com o Pai e apareceu no nosso tempo. Como eu disse, mais alegria nós temos, mais fortes ficamos, mais contentamento e realização nós temos. Aí o versículo 2 é só um resumo do verso 1, certo? Ele diz: o que temos visto e vos anunciamos também a vós outros, as pessoas das quais ele está escrevendo. Para quê? Novamente ele vai usar essa preposição, para que vós outros mantenhais comunhão com quem? Conosco. Bonito, né? João aqui, ele está dizendo, né? Eu anuncio essa verdade proclamada, essa verdade que entrou na história, proclamada por Jesus Cristo, a sua própria pessoa, certo? A sua obra na cruz. Então, eu estou proclamando isso, anunciando isso, para que nós tenhamos comunhão uns com os outros. É interessante, né? Parece que João trocou bem mesmo, né? Parece que ele poderia ter dito assim: a nossa comunhão é com o Pai e o seu Filho, para que vocês tenham comunhão uns com os outros. Mas não foi assim. Ele disse primeiro a nossa comunhão. Porque o que determina a minha comunhão com vocês é, de fato, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo isso, é essa verdade. Olha, eu escrevo essas verdades, para quê? Para que vocês tenham comunhão uns com os outros, certo? Então eu estou escrevendo, eu estou anunciando, eu estou proclamando isso, para que vocês tenham comunhão uns com os outros. Irmãos, as igrejas do contexto atual do mundo, ao meu ver, parece que nós somos mais um bando do que um povo em comunhão, né? Dentro das igrejas, a gente não tem muita afinidade, muito relacionamento. Parece que a gente chega, senta no banco e sai correndo em desespero. Parece que tem alguma coisa em casa para fazer. Não, nós temos gente, irmãos, do qual nós temos comunhão. E quanto mais nós estamos entrelaçados, abraçados, juntos, mais nós temos alegria. Por quê? Porque a verdade proclamada nos traz essa alegria de termos comunhão uns com os outros na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que tem comunhão, que aprova os irmãos, é uma igreja que tem afinidade com a verdade, afinidade com a proclamação do Evangelho. Uma igreja onde não tem afinidade de comunhão entre os seus irmãos, a maior carência dela não é de ter comunhão, a maior carência dela é de ouvir a verdade de Deus para ter comunhão. Que é isso que o povo menos deseja, não é verdade? O povo não quer ouvir, é tanto que não quer ouvir. Se você passa um áudio de 5 minutos ou um vídeo de 5 minutos, a pessoa é grande, não quer nem ouvir. O cidadão do mundo, né? Então, a grande maneira de termos comunhão uns com os outros é, de fato, essa verdade. João diz: olha, o que temos visto e ouvido, anunciamos a vocês, a vós outros, para que essa verdade, igualmente, nós, por causa dela, não temos comunhão uns com os outros. Então, o que faz com que eu e vocês sejamos unidos, não é porque eu me dou com o Marcelinho aqui há 10 anos, não, nós somos amigos há 10 anos, não. O que não tem unidos não é isso, é uma verdade proclamada que chegou para mim e chegou para você. Isso que nos une. Não porque nós temos afeição uns aos outros, não. Claro que temos afeição uns aos outros, mas é a verdade proclamada do Senhor Jesus Cristo em nossos corações que, de fato, nós ficamos entrelaçados, nós ficamos juntos. Então, quanto mais eu e vocês nos voltamos para essa verdade de ouvirmos e aprendermos, mais nós queremos ficar juntos, nós queremos ficar perto uns dos outros. Cada vez mais que nós nos distanciamos desta palavra, desse conteúdo proclamado, mais distante nós ficamos uns dos outros.
Por isso, irmãos, nos apropriemos da verdade, desse conteúdo revelado a nós, pela mensagem, pela vida, o Evangelho, a verdade proclamada, para que tenhamos comunhão uns com os outros. Essa é uma verdade simples, bem simples. Leia novamente, ou vamos ler o versículo 3, do qual ele diz: o que temos visto e ouvido, anunciamos, isto é, proclamamos também a vocês. Para quê? Para que vocês igualmente mantenham comunhão uns com os outros. Traduzindo isso mais no nosso contexto. Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Irmãos, nos apropriemos com maior desejo, maior vontade, as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, diz o livro de Hebreus. E aí João insere o restante do verso 3, que ele diz: a nossa comunhão é com quem? Com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. É algo belo da Escritura. Há algum tempo atrás eu falei aqui para os irmãos e mencionei na oração que a ausência da presença de Deus no homem é que leva às brigas, às guerras, os problemas da humanidade. É nada mais, nada menos do que a ausência da presença de Deus. Nós temos conhecimento disso, que quando o primeiro homem pecou, juntamente com sua esposa, quando Deus chegou para conversar com eles se ausentaram do Criador. Deus, no texto de Gênesis, tomou a iniciativa de trazer esse homem de volta. E houve todo o processo na história do Antigo Testamento, até a chegada do Senhor Jesus Cristo, essa verdade proclamada, para termos comunhão com quem? Com Deus novamente e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, a nossa alegria está em ter um relacionamento com a pessoa de Deus, está também em ter um relacionamento com a pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Então, João escreve: a nossa comunhão. Essa é a parte íntima. O que é comunhão? Comunhão não é a ideia que nós temos de fazer um churrasco, né? E chamar os amigos, e lá a gente comer churrasco, sorrir, brincar, contar histórias. Às vezes a gente acha que isso é comunhão. Isso não é comunhão na Bíblia. Comunhão na Escritura é quando nós nos associamos a alguém para viver e compartilhamos da vida daquela pessoa. Por exemplo, quando você passa privações ou necessidades, o que acontece? E eu lhe socorro, eu lhe ajudo. Você está tendo comunhão comigo e eu estou tendo comunhão com você. Se comunhão fosse apenas festas, eventos que nós fazemos, o incrédulo teria mais comunhão do que nós, porque às vezes eles fazem melhor festas, né, do que as nossas. Não é verdade? É verdade, ele faz festa todo dia aí. Faz aniversários, faz coisas, até tem mais dinheiro. Mas a nossa é diferente. A nossa é uma comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, de interagir de maneira íntima, uma vida particular. É interessante, quando nós temos interesse na vida dos outros, nós compartilhamos nossas necessidades e as pessoas compartilham as suas necessidades, e nós podemos utilizar isso para beneficiar aqueles que estão perto de nós. Houve o quê? Houve comunhão. Então, é essa interação que nos traz alegria, esta comunhão, esse relacionamento com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Eu acho isso importante, porque no latim antigo, eu li isso num livro, que comunhão é você comer, dividir o prato. Interessante, né? O significado, né? Do grego não é isso. Do grego tem a ideia de compartilhar
de casa, né? A comunhão de participação. Mas a ideia de dividir o prato é interessante. Então a nossa comunhão é tão próxima, tão íntima, que como estivéssemos dividindo o mesmo prato. Então nós precisamos ter um relacionamento com Deus e com o seu Filho mediante o quê? Uma verdade proclamada. Então quanto mais eu e vocês, irmãos, nós temos essa comunhão com Deus e com Jesus Cristo. São algumas breves implicações disso. Irmãos, como hoje nós, igreja do século XXI, nós conhecemos tão pouco as verdades da Escritura. Não é? Hoje nós conhecemos tão pouco a palavra de Deus. Hoje nós temos tantas dificuldades, né, nessa área, que hoje a gente, às vezes, nós não conseguimos nem mesmo saber onde estão os livros da Bíblia. Se às vezes não sabemos nem onde estão os livros da Bíblia, imagine o conteúdo. Não é verdade? Imagine o conteúdo. Então a grande necessidade nossa é ter um relacionamento com Deus e com Jesus Cristo por essa verdade proclamada, ensinada. Então, outra implicação, no seu coração, na sua mente, quanto mais você se apropria dessa verdade revelada, mais você quer conhecer, mais você quer conhecer Deus e quer conhecer Jesus Cristo. Por quê? Porque essa comunhão lhe traz alegria e contentamento. Como dizem as pessoas do passado, não tão passado assim, que quando as pessoas ouviam um discurso de um pregador de manhã ou à noite, eles passavam a semana inteira falando do que ouviram, do que aprenderam da palavra de Deus. Nós hoje estamos tão distantes disso que às vezes nós nem lembramos do sermão de domingo. Nós nem sabemos em que livro foi, o que foi ensinado, nem nós e nem os nossos filhos. Isso a gente vê. A gente esquece logo, parece que sai, esqueceu tudo. Então nós precisamos ter essa alegria, este contentamento pela verdade ouvida. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, mediante uma verdade proclamada, um conteúdo bíblico. Irmãos, quanto mais nós temos interesse pela Escritura, nos apropriamos dela, nos achegamos a ela constantemente, mas nós queremos ter comunhão com Deus, mas nós queremos ter comunhão com Jesus Cristo. Quanto mais você interage com essa verdade revelada pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, mais você quer se aproximar de Deus, mais você quer se aproximar de Jesus Cristo, mais você quer, por causa da verdade. E aí, finalizando, ele diz: essas coisas, pois, vos escrevo para uma finalidade íntima, para que a vossa alegria seja plena, completa, seja completa, para que a vossa alegria seja completa. Quando ele usa escrevemos aqui, né, é o propósito do ser escrito. Eu escrevo isso para que vocês tenham alegria, tenham satisfação. Então vamos nos alegrar pelas verdades ouvidas. É o que traz alegria para você, as verdades ouvidas. Veja hoje, né, o retrato nosso, da nossa civilização. Nós temos velhos tristes, jovens tristes, nós temos as crianças tristes, os adultos tristes, neste mundo tão difícil. E por quê? É por causa da ausência da comunicação da verdade nas suas vidas. É isso. Aí o que faz? A gente dá entretenimento para os filhos, vamos dar entretenimento para eles, eles vão ficar alegres. Aí damos o que eles desejam, eles vão ficar melhor. Né? A gente pensa assim.
E hoje no mundo as pessoas, os jovens, querem festas, lazer, os vícios, os pecados, e cada vez mais estão se afundando. Por quê? Porque estão ausentes da única coisa que traz felicidade, que é a verdade revelada por Cristo Jesus, a sua própria pessoa. Então, onde nós vamos encontrar felicidade? Onde nós vamos encontrar alegria? Nas verdades escritas da palavra de Deus, revelada nesta palavra. Aí nós vamos encontrar alegria. A nossa satisfação e nosso contentamento está realmente no Senhor Jesus Cristo, aquilo que Ele nos revelou. Concluindo, irmãos, nós vamos orar, mas só deixar registrado isso. Estas coisas, aquilo que está no seu livro, tanto o que foi dito antes, quanto o que segue nos seus 5 capítulos, essas coisas, pois, vos escrevo, para que a vossa alegria, o vosso contentamento seja pleno. Então, a única coisa que traz contentamento e realização para a nossa vida é ouvir a verdade de Jesus Cristo e proclamar, passar adiante. Nisso está a nossa felicidade, nisso está a minha alegria e a sua alegria. Então, vamos nos alegrar tão somente porque Deus comunicou o seu Filho, Ele esteve entre nós, e essa verdade podemos ouvir, e dela vem a nossa alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Era para nada mais, nada menos, para adorar ao Senhor e conhecer a sua palavra. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado porque Jesus Cristo estava contigo na eternidade. Ele entrou no nosso tempo. João viu, os apóstolos todos viram, e Jesus foi assunto aos céus. E a verdade, o conteúdo, a sua obra, como João registra, deve ser ouvida e proclamada. E a finalidade é para termos comunhão contigo, ó Deus, e também comunhão com teu Filho. Mas o resultado primário é para que tenhamos uma vida de satisfação, uma vida de contentamento. Então abençoa o teu povo aqui, Senhor, para que possamos nos apropriarmos cada vez mais da Escritura, para que, ó Deus, tenhamos mais comunhão contigo, ó Deus, e comunhão também com o teu Filho, para que possamos ter um contentamento extraordinário. Então, ó Deus, nos dê amor à Escritura, nos dê amor à tua palavra, para que, de fato, tenhamos maior alegria. Obrigado, Deus, pela vida da Igreja Ebenezer. Obrigado porque à noite, às 19 horas, estaremos aqui novamente para pregar o livro de Hebreus, capítulo 12, de 1 a 3, ó Deus. Vamos pregar aquele texto e vamos falar da corrida da vida cristã. Nos ajude, ó Deus, a comunicar os textos bíblicos para a nossa comunhão e para a nossa alegria. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo.